Hoje vamos falar sobre Fevereiro Roxo, que alerta para a doença de Alzheimer. Quem vai falar para nós sobre essa doença é o Dr. José Ibiapina Siqueira Neto, que é neurologista, professor titular de neurologia da Faculdade de Medicina da UFC. Por favor, Dr. Ibiapina. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco de doença de Alzheimer, a convite do professor Ricardo Pereira. A doença de Alzheimer é o principal tipo de demência que assola a população mundial. Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são comprometidas por algum tipo de demência no presente momento. Demência é um tipo de transtorno que promove a perda de uma ou mais funções cognitivas. No caso, para o diagnóstico, você teria que ter o comprometimento de pelo menos 2 funções cognitivas, que são a dificuldade de memória, que é a principal queixa do paciente com doença de Alzheimer, desorientação no espaço, no tempo, dificuldades na linguagem, perda na habilidade de resolver problemas, que a gente chama de disfunção executiva, dentre outras queixas neurológicas que podem estar presentes em algumas outras demências. Mas esses são as principais esferas cognitivas comprometidas. Qual seria a causa da doença de Alzheimer? A causa ainda é desconhecida. O que se sabe é que começa a se acumular no cérebro placas, né, que são depósitos de uma proteína chamada amiloide. Esses depósitos eles vão interromper a comunicação entre os neurônios e vão provocar concomitantemente uma perda do esqueleto da célula. Essas células elas vão morrer e vai causar um murchamento do cérebro. O cérebro ele encolhe de tamanho em função dessa morte celular. Então, a causa desses 2 processos ele ainda não é reconhecido, mas sabe-se que ele leva à morte dos neurônios, a doença de Alzheimer. Quando se deve pensar é quando o paciente começa a ter uma perda funcional provocada por alguma dessas queixas que eu já falei no começo dessa fala. Como é que a gente investiga essa doença? A gente investiga através de três elementos básicos, que são os exames de imagem, dos quais a ressonância nuclear magnética é o mais importante, exames de laboratório, que eles servem para descartar outras doenças clínicas que podem ocorrer concomitante, ou podem também causar o esquecimento, né? Então, a função tiroidiana, a função renal, a função hepática, alterações hematológicas, doenças infecciosas e doenças carenciais têm que ser investigadas. E a avaliação neuropsicológica, que ela é feita através de sessões em que são aplicados testes para os pacientes. Um neuropsicólogo bem formado é a pessoa responsável por esses testes, que vão fazer um laudo, né, que vai mapear quais são as funções cognitivas que estão comprometidas e a extensão desse comprometimento. Então, através desses 3 elementos, um neurologista clínico experiente tem que necessariamente estar envolvido no processo de avaliação de demências. Não se justifica um quadro de demência não ser acompanhado também por um neurologista. Ele vai formular essa hipótese diagnóstica de doença de Alzheimer e vai tentar estabelecer um diagnóstico precoce para indivíduos com demência de 50 anos em diante. Esses indivíduos, eles podem utilizar algumas medicações prescritas pelo médico, que são os inibidores de colinesterase, que aumentam a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor afetado no início da doença. O objetivo principal do tratamento é diminuir a curva da doença, a evolução da doença, retardar o final, a fase mais adiantada da doença. Então, infelizmente, a gente não tem ainda disponível uma droga que seja capaz de interromper o processo patológico da doença. Recentemente, nos Estados Unidos, foi lançado um anticorpo monoclonal chamado aducanumab, que está sendo indicado para pacientes com demência muito inicial ou com doença pré-clínica, que a gente chama, declínio cognitivo leve. Essa medicação não foi aprovada no Brasil,
E a gente aguarda, né, o que vai acontecer para saber se ela vai poder ser aplicada ou não aqui no nosso país. Mas, por enquanto, os resultados assim não são muito convincentes. A gente espera que no futuro próximo a gente possa ter um tratamento mais efetivo, mas reforço, os tratamentos disponíveis hoje em dia, através do anticolinesterásico ou da memantina, que é um inibidor de sinapse glutamatérgica, né, atua na sinapse glutamatérgica, ele pode ajudar, sim, a nós não atingirmos uma forma mais avançada da doença em tempo muito curto. Agradecemos ao Dr. Ibiapina, que falou para nós sobre Fevereiro Roxo, doença de Alzheimer. Até o próximo vídeo.